Olá, meus amados, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos aqui para trazer mais uma partícula da palavra de Deus neste empreendimento espiritual de Gênesis a Apocalipse, onde estaremos aqui analisando panoramicamente particularidades da palavra de Deus. A luta está grande. O inimigo está se levantando para me contrariar, para destruir este propósito maravilhoso, mas eu creio em Deus que comecei esta obra e vou até o final. Queridos, nós ouvimos aqui na vez passada sobre a coragem de Abrão, dado aquele incidente quando seu sobrinho Ló fora capturado em meio àqueles conflitos de 5 reis contra 4, Abraão aqui resgatou o seu sobrinho e depois ele erigiu a Deus um altar e ofereceu sacrifícios de comunhão quando teve aquele encontro maravilhoso com Melquisedeque, onde comeram pão e vinho, um simbolismo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, depois que Abraão teve essa experiência, esse encontro com Melquisedeque, Deus então aparece a Abraão e faz uma aliança com ele, visto que Abraão não aceitou os manjares oferecidos pelo rei de Sodoma, os despojos de guerra, para que eles não viessem dizer que enriqueceu Abrão. Abrão voltou sem essas recompensas malignas, mas Deus, vendo a sua fidelidade, apareceu novamente a Abrão e nesta aparição o Senhor faz novamente uma aliança com ele. E isto é o que nós iremos ver aqui no capítulo 15, versículos de 1 ao 21. Aqui nós temos nos primeiros 3 versículos. Ele presume erradamente uma situação, porque Abrão até então não tinha um filho único, não tinha um filho das suas entranhas, sua mulher estéril. E sendo assim, Abraão reclama que, após sua morte, todos os seus bens são passados para o seu servo Eliezer, que era o gerente de todas as suas posses. Um dos seus servos de Damasco. Eliezer então se torna o herdeiro da aliança. Ele estava presumindo de forma errada. Por quê? Porque os pensamentos do homem não é os pensamentos de Deus. Enquanto ele achava que Eliezer seria o seu herdeiro, o Senhor Deus já tinha um plano superior, muito melhor, que nesta aliança Deus revela a ele. Vamos aos primeiros 3 versículos que diz: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo. Grande será sua recompensa. Você rejeitou os despojos do mundo, mas eu tenho uma recompensa fiel para você. É a mesma coisa de Deus ter falado isso para ele. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum,
Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha o que ele presumiu de forma errada. São coisas do homem, são coisas do ser humano. Às vezes você presume uma coisa para a sua vida e Deus está traçando outra totalmente diferente para você. Por isso que nós temos que entender os desígnios de Deus, entender os planos de Deus para as nossas vidas e não fazermos previsões erradas ou antecipadas. Maravilha, não é? Pois bem, Abraão, então, sendo corrigido por Deus, Deus traz uma promessa fiel. Deus mostra para ele a sua fidelidade nesse acordo. E aqui nos versículos 4 ao 21, nós temos aqui primeiro a revelação. Deus diz a Abraão que o herdeiro prometido aqui, olha, será o próprio filho de Abraão e que seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu. Olha que fantástico para este homem. Versículo 4, versículo 5. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Não, Abraão, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Aqui a revelação de Deus, corrigindo aquele pensamento errado, humano, do seu servo. E é exatamente isso que Deus faz quando nós estamos pensando que o plano de Deus para nós é aquilo pequenininho que nós pensamos. E não é. Quando você espera Deus se revelar em sua vida, você verá que as coisas é totalmente diferente. Nós temos aqui, então, a reação de Abraão. Quando Deus se revela assim, como que ele se comportou? Como que ele encarou essa palavra, esta revelação divina? Vamos ver aqui no versículo de número 6, olha. A Bíblia diz aqui que Abraão creu no Senhor e o Senhor imputou aquilo como justiça. Veja o verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado com justiça, com exatidão, algo que valeu, pois aonde há fé, há a bênção de Deus. Aonde há fé, há proposta de Deus, aliança com Deus, confirmação de Deus. Por isso que nós somos um povo de fé. E a aliança que Cristo fez conosco foi uma aliança de fé. E por isso que somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que fora descendente de Abraão. Veja que é importante quando a gente acredita em Deus e coloca nele as causas da nossa vida. Pois bem, esta foi a reação dele. Nos versículos 7 ao 17, a ratificação do Senhor nos detalhes desta aliança. Vamos analisar aqui o que acontece. Os detalhes 7 a 11, Deus ratifica a sua promessa a Abraão com uma aliança selada com sangue. Deus ordenou que ele fizesse aquele sacrifício, 7 ao 11, olha. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, enfim, trouxe todos aqueles animais, perceba o texto, e quando há sacrifício, quando há comunhão no altar,
Deus então vem ratificar, vem aprovar, bater o martelo e dizer: é assim, Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer de você o pai de multidões, e através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Então nós temos aqui a promessa de Deus ratificada com sacrifício de sangue. Aí vem o sonho no versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão cai em um sono profundo e tem visões aterrorizantes. Veja que interessante, olha. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Pois é isto que muitas vezes ocorre quando a bênção de Deus está em nossa porta. Tem que surgir algo aterrorizante para tentar afugentar você das promessas de Deus, tirar você da visão da bênção. Mas quando Deus estabelece um decreto para a sua vida, mediante um sacrifício, no caso de Abraão com sangue, e no teu caso, pelo sacrifício de Cristo, nada pode aterrorizar você ou tirar você das bênçãos eternas. Pois bem, depois desse sonho, no versículo 13 ao 16, nós temos o destino de Israel, né? Por quê? Porque aqui no texto Deus fala a Abraão em sonho, olha, dizendo que seus descendentes serão escravos por 400 anos. Também diz que os opressores serão punidos e que os descendentes de Abraão serão libertados e sairão com muitas riquezas. Olha que profecia detalhada e poderosa, que foi justamente o que ocorreu na história de Israel. Depois que entraram com 75 almas aproximadamente no Egito, chefiados por Jacó, passaram 430 anos escravizados naquele país. Depois saíram de lá com grande despojo pelo deserto para fixar seu território, tomar posse do seu território. Como Deus é fiel em suas palavras, como Deus é maravilhoso, você pode ver aqui essa sequência de profecias nos versículos 13 ao 16, quando a palavra de Deus cumpre na vida deste ser humano. E Deus faz isso conosco. Deus profetizou para ele, falou os mínimos detalhes que ocorreria, e tudo aconteceu minuciosamente na vida desse cidadão. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Então aqui a descida do próprio Deus, depois dessa experiência que ele teve naquele sonho, aquele momento aterrorizante que Deus chega e lhes faz promessas tremendas. O Senhor desce, se manifesta ali, ratificando aquela promessa, para que o seu servo tenha plena certeza de que quem está ali tratando com ele é o Deus eterno, é o Criador de todas as coisas. Por isso, no versículo 17, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, provavelmente simbolizando o próprio Deus, passa por entre os animais mortos da aliança de sangue. Veja que coisa interessante aqui no verso 17, olha. A Bíblia diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Foi uma visão da presença do próprio Deus ali. Era Deus confirmando sua presença, seu amor, sua palavra, sua fidelidade, em um acordo com o homem. Pois Deus agora estava, evidentemente, através de Abraão, trabalhando a existência de uma grande nação, que nós sabemos, a nação de Israel, que veio aqui desse momento, desse encontro. E sendo assim, meus queridos, nós temos aqui as terras que Deus revela a ele nessa promessa. Deus dá a ele o mapa,
as Escrituras a posse da terra de Canaã, que até hoje o povo de Israel não conquistou na sua totalidade esse território. Mas acredito eu que no milênio, quando Cristo estiver reinando nesta terra, Israel tomará posse da sua terra e na sua totalidade. Versículos 18 ao 21, Deus revela a Abrão as fronteiras da terra prometida, desde a divisa do Egito até o rio Eufrates. Bendito seja o nome do Senhor. Veja os versos 18 ao verso 21. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, e o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos reafins, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. Veja como Deus faz para cumprir a sua palavra. Abraão ainda não tinha nenhum filho, ainda era estéril a sua mulher. Mas, na visão de Deus, na ótica de Deus, Deus já via uma nação conquistadora na sua própria terra para cumprir a sua promessa, a sua palavra a um homem de Deus. E Abraão, então, ele acredita nessas maravilhas e Deus reputa isto por fé, com justiça. E assim a história prossegue na vida deste cidadão. Que Deus lhe abençoe. Se Deus tem promessa em suas vidas, se Deus tem uma missão para você desvendar nesta terra, colocar na prática, não deixe que o inimigo traga qualquer tipo de atrapalho, de aterrorismo ou coisas aterrorizantes, porque o inimigo não vai sossegar enquanto não tentar frustrar o teu coração. Mas saiba que Deus é o Deus que se revela, é o Deus do altar, que se manifesta no altar, que se manifesta no momento do culto e quando há sacrifício, humildade, entrega. Deus então luta e luta valendo para cumprir a sua palavra em sua vida. Amém? Que Deus lhe abençoe. Na próxima oportunidade estaremos falando aqui sobre o comprometimento de Abrão, dado a toda esta visão maravilhosa e a esta aliança que Deus faz com ele. Ele então reage se comprometendo com Deus. Mas isto veremos na próxima oportunidade. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.